Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Céu de Apreensões Doutrinárias, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Os espíritos dos antigos druidas, tendo Allan Kardec à frente, vêm nos afirmar que o espiritismo é uma ressurreição de suas doutrinas e que eles vão trabalhar para propagá-las em todos os ambientes, acrescentando que, na sua intervenção, serão seguidos por todas as nobres e grandes almas que, ao longo dos séculos, conseguiram, pela literatura, perpetuar a ideia a fim de que ela não pereça totalmente. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Estamos aqui de volta nessa segunda-feira maravilhosa de trabalho, que nós já de manhã cedo já estivemos aqui. E agora a gente volta pela TV CELD para estudarmos sobre Leon Denis. Nós estamos finalizando o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Estamos naquela parte final do livro que entra as cartas de Kardec, as comunicações de Kardec com Leon Denis. Estamos nesse mês de outubro, que a gente comemora o retorno de Kardec, né? No dia 3 de outubro, em outubro de 1804, ele retornando ao mundo espiritual, é a volta dele ao mundo espiritual. Então, nós, no movimento espírita, nós comemoramos muito essa data. E nessa data, justamente, nós estamos aqui com as cartas, com essa união fraterna desse espírito, já na espiritualidade, incentivando Leon Denis na execução dessa obra. Mas antes vamos fazer a leitura do nosso evangelho e fazer a nossa prece. Eu vou fazer a leitura aqui e a Amália faz a prece para a gente, tá, Amália, por favor? Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições. Diz assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se a preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir. Porquanto uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Buscando-se a origem dos males terrenos, reconheceremos que muitos deles são a consequência natural do caráter e do comportamento daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem sabido eliminar os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque foram resultado e nas quais o coração não teve nenhuma participação? Quantas desavenças e discussões funestas teriam sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são o resultado da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes porque não combateram as más tendências de seus filhos desde o seu princípio, por fraqueza
ou indiferença. Esses pais deixaram que eles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que ressecam o coração. Posteriormente, ao colherem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão desses filhos. Que todos aqueles que têm o coração ferido pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que procurem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não podem afirmar: se eu tivesse feito ou se eu não tivesse feito tal coisa, não me encontraria nesta situação. A quem, portanto, deve todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, em um grande número de casos, o construtor dos próprios infortúnios. No entanto, em lugar de reconhecer essa verdade, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando, em verdade, a sua má estrela está na sua negligência. Os males dessa natureza, certamente, constituem um numeroso considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. Vamos uma belíssima lição desse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 5. Esse texto é assim extremamente reflexivo, necessário e instrutivo para o nosso dia a dia. Então, vou pedir a Amália para fazer a nossa prece. Amália, por favor. Muito boa tarde para todos, que possamos mais uma vez, mais um dia, realizarmos esses estudos que muito enriquecem nossas almas. Senhor Jesus, bondoso e amoroso Mestre, condutor de nossas vidas. Mais uma vez, estamos reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga que nos sustenta, que nos orienta, em nome de Leon Denis, nosso patrono, mas, sobretudo, em nome de Deus. Estamos reunidos, Senhor, para dar continuidade a esses estudos tão preciosos que enriquecem nossas almas e de todos aqueles que nos ouvem, que nos acompanham, com o desejo de aprender, com o desejo para atender à irresistível necessidade de ser feliz. Como é bom, Senhor Jesus, podermos já estarmos aqui te rogando amparo e dizendo-te, Senhor, da nossa felicidade de podermos estudar os teus ensinamentos e também a vida desses espíritos de escola, esses espíritos tão grandiosos que são também nossos mestres nesta vida. Permita, Senhor, que possamos fazer um trabalho de muito amor, de clareza, procurando unir-nos no pensamento para um bom entendimento de tudo que iremos estudar nesta manhã. Abençoe a todos nós, envolvendo-nos na Tua luz e permita-nos que possa ser em Teu nome, em nome de Leon Denis, nosso patrono, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos considerar iniciados nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, né? Dar continuidade, vamos posicionar quem está, os nossos internautas, nossos amigos. Terminamos o livro, os capítulos, né? E estamos no capítulo 13. O que é o capítulo 13? Mensagem dos Invisíveis, é o título do capítulo 13. Então, essas mensagens, elas foram recebidas por Leon Denis em 1926. Então, um ano antes do livro ser lançado. Né? Aí significa que essas mensagens. Kardec estimulando Leon Denis a fazer esse livro, que não foi fácil. Não foi fácil. Leon Denis já estava cego.
Leon Denis já estava muito doente, tanto que é considerado obras póstumas, porque o livro foi terminado, mas só foi editado após 1827, após o desencarne de Leon Denis. Então, a extrema importância dele ser estimulado, como fez Kardec com o seu discípulo Leon Denis. Então, nós vamos dar sequência a essa primeira lição, a primeira mensagem, que foi aqui, ela ocorreu em 15 de janeiro de 1926, é a sequência dessa primeira de 1926. Sueli, faz, por favor, a sequência aí para a gente. Então, uma boa tarde a todos. Que bom que a gente está aqui nesse dia tão, né, especial para a gente. Precede o nascimento de Kardec e a gente falando dele. Então, a gente sabe que quando a gente fala de um espírito desse, a gente vai direto ao pensamento desse espírito e a gente agradece. Em grande homenagem nessa data especial, esse período tão especial desse espírito ter cumprido a sua missão com tanto êxito e convidando a todos nós a também entrar no processo dessas instruções, dessa terceira revelação, para que a gente possa chegar, então, à plenitude, que é o nosso proposto pelos celtas, o Guinfid, que chegaremos lá e no momento preciso, mas a gente tem que passar por esse caminho aí que nós já vimos estudando aqui durante todo esse período que a gente está estudando o livro O Gênio Céltico. Então, a gente vê aqui que Leon Denis ele tinha um grupo de médiuns e trabalhou muito com esses médiuns e que ele, de grande confiança dele, eles vêm trazer essas mensagens desses espíritos que já estão no plano espiritual e que nos precederam. Esse é o espírito Kardec, que vem nos dar essa primeira notícia aqui para nós aqui nesse livro. Ele nos fala assim, isso aqui a gente já falou, conversou bastante na semana passada, a gente vai fazer só uma passada aí rápida nessa mesma leitura. Então, foi feito em 15 de janeiro de 1926. Sou feliz por vir até vós, pois experimento uma satisfação moral, um prazer real, ao me sentir bem adaptada aos seres que desenvolvem radiações sensivelmente idênticas às do meu perispírito. Isto nos mostra que é preciso adaptação fluídica para se poder compreender, trocar pensamentos e observações conforme os lugares nos quais se quer tecer. Cada indivíduo projeta uma radiação em relação com o número das suas existências. E a riqueza molecular dos seus fluidos, que compõem o seu eu psíquico, está igualmente em razão direta dos trabalhos, das provas sofridas e do esforço continuado durante suas existências, seja em um mundo, ou seja no mundo, ou seja no espaço. Isso aqui, na semana passada, a gente já conversou bastante sobre essa capacidade que os espíritos já falam que a entrada de Kardec no ambiente era iluminado, que ele era um espírito realmente diferenciado, com coloração viva. Então, essa adaptação ele coloca. Aí a gente continua a mensagem. Pode passar, Rita. E ele continua falando. Acrescento que me é particularmente agradável descer nessa região da França que amei e habitei materialmente desde a Armorique até a Maurienne. Esses dois pontos aí a gente analisou enquanto a gente estava estudando o gênio céltico, porque os celtas se localizavam nessas regiões da França. Cada torrão formou para mim imagens que jamais se apagarão. Como celta, me impregnei dessa mística que tinha trazido de modo palpitante do espaço. Depois, em minha penúltima existência na Savoie,
adquiri a resistência moral que me foi necessária para ensinar a doutrina que vós conheceis. E aí? Bom, ele continua, mas aí, se quiserem... Não, vamos, Rita, volta lá. Isso, a gente... estamos entendendo aqui o quê? Ele está fazendo um levantamento das suas últimas encarnações. Últimas encarnações essa que nós temos como certa, né? Ele como druida, ele aqui em cima ele faz essa viagem aqui, ó. Acrescento que me é particularmente agradável descer nessa região, quer dizer, descer nesse momento, no sentido de vir visitar a França para ter essas comunicações. Na região da França, que amei e habitei materialmente desde aí, na época dele como druida, como da região céltica, naquele grupo céltico, e isso aí está claro. A gente tem isso lá naquele livro da sua secretária, né? E é muito falado e muito conversado sobre isso na Revista Espírita também, que fala muito sobre isso. Mas isso nós já falamos, já identificando. Quando ele vem, ele avança nessa questão aqui, então ele diz que formou, quando ele teve essas reencarnações, cada torrão formou para mim imagens que jamais apagarão. Quer dizer, olha só, olha uma informação para a gente refletir bastante. Fica gravado na alma, vira herança da alma, as imagens daquelas experiências que o espírito tem. Jamais se apagarão. Não se apagarão por quê? Porque virou herança da alma. Ela está no perispírito, que é o local que se grava, porém, o espírito evoluindo, ele já está naquilo, na alma dele, ele já adquiriu. Às vezes você está aprendendo alguma coisa, mas ainda não está concretizado, a alma não reteu aquilo como conhecimento da alma. Então, por isso que muitas vezes é necessário várias encarnações numa mesma situação para virar herança, para a alma absorver aquilo ali. Então, ele já está querendo dizer para a gente que as imagens voltam, que você fica com aquelas imagens para que, quando precisar, elas serem lembradas, sempre para construir para a evolução da pessoa e de quem estiver ao redor. Aí ele diz assim, isso aqui, como celta, me impregnei dessa mística que tinha trazido de modo palpitante do espaço. Olha aqui, ele afirmando aqui. Aí a pessoa fala assim, está vendo, Kardec aqui está afirmando que foi celta, né, Amália? Aqui é uma mensagem próprio Kardec falando que foi celta. Tanto que na apresentação, lá na mensagem de apresentação, lá na introdução das mensagens dos invisíveis, o apresentador está falando com o Leon Denis, né? Não é o apresentador, Leon Denis. Publicamos aqui a série de mensagens, ele vai falar sobre Allan Kardec. Então, ele fala que Allan Kardec traz algumas informações, até mesmo sobre a vida dele, né? Da questão de sucessão e tudo, que é lá se referindo à vida dele céltica, né? E ele diz aqui, para a veracidade disso, que a médium não sabia nada disso, ela não conhecia nada disso, né? Ela não tinha noção nada disso. Tanto que o que estamos aí conversando sobre essa questão da conquista moral dele, ele lembra lá, antes de Kardec falar, ele lembra aqui, ó, quanto ao seu valor científico e moral, que ele não falou que ele conquistou nessa região a condição moral dele, né? Então, quanto ao seu valor científico e moral, ver-se-á que os mesmos tratados nessa mensagem atingem o mais alto grau de compreensão humana atual. Então, é isso que ele se refere à conquista moral dele. É o nível de compreensão que ele desenvolveu. Ele não teria, né? Que eu até falei na palestra, é uma dupla dinâmica que acompanha Jesus há milênios, né? Nós não temos ideia. Então, aqui ele está se referindo. E aqui quem está se referindo é Leon Denis.
E Kardec, na mensagem dele aqui, ele está afirmando isso, que ele é uma alma céltica, que ele tem amor pela França, é como nós temos amor pelo Brasil. Então, está impregnado de amor por aquela terra. Às vezes, a gente vê as pessoas, infelizmente, né, a gente considera ignorância das pessoas de também não atinarem para esses ângulos da vida. Mas Kardec fala só na França, Leon Denis fala muito da França, mas ele vai falar de quê? Se é a terra do coração dele, aonde ele nasceu, aonde ele viveu. Eu até me referi a isso na palestra também. Falei, a gente não ama o Brasil? Então, o que é referência para nós, né, de profundidade? É o Brasil. Né? A gente ama o Brasil. Né? Assim como nós temos raízes, ele tem também. Fala, Denise. Amália, eu acho que a sua colocação com amorosidade foi perfeita, porque aqui a gente está falando, não é nem de França, porque na época dos celtas, 4.000 anos antes de Cristo, a gente estava nas Gálias. Então, mas era aquela região, né? Era toda aquela região, grande região, que ia até Inglaterra e outros, não é? E essa região toda, muito amada, depois ele também, nesse texto, ele fala da Savoie, que também é outra região, onde tem Roda, os Alpes, e Lyon. Então, por exemplo, a França é muito pequena, mas o Brasil tem gente que já nasceu, reencarnou no Nordeste, e tem gente que reencarnou no Sudeste. É o mesmo Brasil, mas regiões com potencialidades telúricas diferentes. Então, esse amor de todos os franceses, né? Joana d'Arc, Leon Denis, toda essa pleiade que, se Deus quiser, estão aqui nos inspirando, mostram que cada amor faz um todo. E são esses torrões que fazem ele enaltecer o espírito corajoso da época das Galhas. Perfeito. E aí a gente viu que juntou na encarnação desse gaulês druida, né? Que ele era um gaulês, porém ele desenvolveu aquela classe de druidas, que eram os sacerdotes. Então, num determinado momento, eles retornam sempre, a gente vê que sempre em equipe, né? Aí retorna John Wycliffe, que é o Leon Denis, e retorna Jerônimo. Ainda tem Jerônimo de Praga aí no meio, né? Não, Jerônimo de Praga. Ainda tem Jerônimo de Praga. Porque, na verdade, Jerônimo de Praga, ele era amigo mesmo, era John Hus. Eles dois fizeram faculdade juntos. Então, eles, na verdade, não conviveram com John Wycliffe, eles tiveram notícia das ideias de John Wycliffe lá em 1380, por aí. Tiveram ideia. Então, para a gente estar vendo que essa união que a gente está fazendo aqui pode ficar eterna. Então, vamos lembrar, Amália, Helena, Denise, lá viveram lá no século. Denise, Rita, esse grupo que para a gente agora está sendo muito difícil pesquisar, entender. Quando aparece um termo francês, a gente, cadê Denise? Cadê Denise? Não, é verdade. A gente nem tudo, nós não somos profissionais de história, mas para entender a doutrina espírita não precisa ser professor. Não precisa. A gente tem que tirar a essência. Então, qual é a essência dessa mensagem, né, Sueli? É dizendo o seguinte, a essência é ele falando isso aqui. Eu trago torrão, olha, eu achei tão bonito. Cada torrão formou para mim imagens que jamais se apagarão. Quer dizer, cada espaço, cada imagem daquele local formou nele. Quer dizer, o espírito evolui, mas ele não vai esquecer as áreas que ele viveu. O fato de você ser universalista, porque Kardec era muito mais universalista do que Leon Denis, o Leon Denis era muito assim, francesão mesmo ali, o Kardec já era mais universalista nos próprios termos que ele usa, né?
A gente vê isso, estudiosos ensinam a gente a ver Ô, isso. Helena, Kardec é de Lyon, cidade grande. Leon Denis é de Tours, cidadezinha, campesino. Mas você sabe que isso é da alma mesmo, porque quando Kardec, com o Rivail estudando em Yverdon, ele teve a influência muito grande de Pestalozzi, a influência muito grande de John Hussey. John Hussey dizia que o mal do homem era a cidade. Então, ele incentivava os seus adeptos a gostar e a ficar no campo. E não, por mais que Rivail tivesse absorvido muito das ideias de John Hussey, assim que ele terminou, que ele teve a época dele sair de Yverdon, ele não ficou em cidade pequena, ele foi para Paris. Então, isso é muito interessante, tá? Isso é mostrando, ele vivia no centro de Paris, ele era contador, tem aquelas dúvidas se ele foi mestre lá do teatro, não, ele foi contador, um tipo de contador do teatro. Então, ele convivia, ele conhecia as peculiaridades de cidade grande. E isso não perdeu, mas não perdeu a essência. Não perdeu a essência. Pois, mesmo assim, na cidade grande, ele se preocupava com o ensino. Está aí, a gente tem várias histórias que eu não vou estar trazendo aqui agora, mas existe documento dele fundando escolas para moças, que não existia escolas para moças. Então, a essência não se perde porque você reencarna em cidade pequena ou cidade grande. Eu sou muito urbana, mas se eu tiver que reencarnar numa cidade pequena, agora, graças a Deus, eu aprendi isso. Se eu tiver que reencarnar numa cidade pequena, não vou perder. E nem sofre, porque quem sofre porque saiu da área que estava acostumado é o espírito ainda que não conquista. Então, rebelde. Rebelde, essa é a palavra. É o espírito rebelde. Então, a gente, graças a Deus, pelo menos vai aprender que não é para sofrer se reencarnar em local, em país que não é o seu. Qual é o seu? O nosso, por enquanto, é o planeta Terra. Daqui a pouco a gente já vai começar a ver que o nosso é outro planeta, os habitantes de Júpiter. Né? Então, a gente já tem que começar a ampliar a visão para isso. Existe solidariedade em reencarnar em outros planetas e depois voltar a aprender, depois voltar para cá. Então, Sueli, a gente está... Não, e eu vou falar só mais um detalhe que eu acho que vale a pena. Quando ele está falando assim, quando eu estive em Savoie, adquiri resistência moral, eu acho interessante que numa cidade grande, você precisa realmente de resistência moral. Exato. Porque os embates são muito maiores, porque as vicissitudes estão mais presentes do que lá você mais num campo, numa cidade menor. Realmente, a cidade grande é um desafio para você ter essa proposta que Kardec teve aqui, que é adquirir a resistência moral, porque tem sofrimento, tem dor, e ele precisa ter resistência moral. Por conta disso, ele aproveitou das duas oportunidades, tanto da tranquilidade ou da lerdeza, da coisa mais leve e lenta, que é no campo, e também na cidade, que é mais batida, é realmente o corpo a corpo, o embate com a lei de sociedade, né, e de trabalho. Então, essa estrutura moral que ele fala aí é o que ele adquiriu de estrutura espiritual. Um espírito forte, entendeu? Ele se tornou um espírito forte, porque a vida do espírito é toda moral, né? Exato. É toda moral. Por isso, e olha só, quando a gente vai estudar aquele livro Os Tchecos, ele mostra detalhe da vida de John Hussey. Eu queria tempo de ler todas essas. E essa é um livro grosso, mas gostoso. Eu conheço. Eu sei, pois é, estou falando para quem não conhece, né? Mas é muito bom, porque ali mostra o movimento de John Wycliffe, ali o inglês John Wycliffe, que depois vem reencarnar como Leon Denis. Ali mostra os jovens estudantes universitários da Boêmia, que hoje em dia é a República Tcheca.
República Tcheca, porque antigamente era Tchecoslováquia, agora é República Tcheca. Então, eles estudante, conhecendo, porque a primeira coisa que John Wycliffe combatia era a ideia de venda de indulgências. E depois ele combatia, aí foi seguindo, né? Ele começou a combater a compra de terrenos. Uma coisa era a venda de indulgência, outra coisa era... eu não sei se ainda tem, mas tinha um documento que você comprava para sua família um pedacinho de terra no céu. É sério. Então, tá lá. Ele foi. Nas obras de Rochester conta muito isso. Então, é essa obra, que é o Checo, é de Rochester, justamente essa obra, os checos. Ele detalha mesmo esses detalhes. Então, esses detalhes é redundante, desculpem. Então, quando eu vou chegar onde a Sueli falou, quando ele vai relatar a vida diária do John Hus e do amigo Jerônimo de Praga, como é que eles eram? Viviam na cidade, viviam nos grandes centros. Tanto que quando você vai lá naquela praça lá da República Tcheca, que tem a igreja onde aparece aquele cucozinho assim, é onde ele pregava. Quem pregava naquela igreja? John Hus. Ela é muito visitada. Tem um monumento a John Hus, um monumento enorme a John Hus, na praça, e fica aquela montoeira de gente ali vendo aquele monumento. E ali era o centro de comércio, de cultura, tudo. Então, ele vivia ali. Então, na verdade, quando ele vem falando que isso aí trouxe força moral, resistência, porque ele teve que ter muita resistência, primeiro para combater as ideias do clero da época e implantar a ideia do Cristo, né? Aí a gente sabe que ele foi queimado na cidade de Constância, que aí é uma cidade perto da Suíça, é Alemanha, mas é fronteiriça com a Suíça. Está lá na cidade, é uma cidade linda, maravilhosa, está lá o museu de John Hus. Foi aonde ele foi queimado. E nesse interim, o Jerônimo de Praga continuava seguindo as ideias, que depois também foi queimado. Depois reencarna John Hus, que no dia tem aquela clássica fala de John Hus, né? Hoje as labaredas pegam o pato, porque Hus, em Boêmia, é pato. Dia virá que nenhuma labareda pegará a pássaro que voará. Então, ele reencarna depois. Aí ele reencarna em 1804. Esse mês a gente está comemorando a retorno do Rivail, e depois Kardec. E Jerônimo de Praga? Aí veio Leon Denis, que foi o Wycliffe, reencarna em 1846, também na França, em Tours, reencarna em 1846, mas logo com 18 anos já tem contato, porque vê logo o Livro dos Espíritos, pegou, já tem contato. Com 18 anos ele já estava com contato com a doutrina espírita. E onde ficou Jerônimo de Praga? Na espiritualidade, como benfeitor. Olha, Jerônimo de Praga era seguidor de John Hus. Ele volta, olha só, não existe supremacia. Leon Denis, Kardec fala isso, não existe supremacia, nós espíritos são da mesma falange, gente. Aí reencarna John Wycliffe, que era mentor, que era quem eles seguiam, as ideias, reencarna John Wycliffe como Leon Denis, e Jerônimo de Praga fica na espiritualidade como mentor espiritual de Leon Denis. E que era amigo, olha só, o mentor espiritual de Leon Denis era amicíssimo de infância, gente, é muito emocionante. Era amicíssimo de infância, de adolescência e de maturidade, e foram queimados pelo mesmo motivo o Jerônimo de Praga com John Hus, que vem ser Kardec, que nem tiveram muito contato. Leon Denis conheceu Kardec, colhendo frutinhas, cerejas para dar a Émile Boudet. Olha que lindo, gente. Aí ele não quis atrapalhar. Se a gente já vai lá, olha só, estou aqui. Não, ele relata que ele viu, mas ele não quis atrapalhar aquela imagem linda, né? Aí teve outro contato também, mas sempre assim, nunca pararam, nunca tiveram trabalhado. O respeito, né? O respeito espiritual, porque, na verdade, a afinidade existia.
Então, assim, a gente vê que há toda uma coordenação de Cristo para que vários elementos integrados com o mesmo sentimento, com a mesma vibração, estejam trabalhando, seja Será que na vai Terra, acontecer com a seja gente? na espiritualidade. Será que vai Não é? acontecer com a gente? Formar essa Daqui família? a alguns séculos vai. Ai, meu Deus, que bom. Pô, lá no século XX, no século XXI, aquelas Amália, mulheres lá fazendo. Amália, vamos continuar trabalhando junto, Amália. Vamos. Vamos. Sueli. E outra coisa, e o Já trabalho estamos, porque a gente já veio lá já trazido tem uma pela terra. ligação. Senão não teria essa liga, né? Não teria essa liga. A Rita, que está aí por trás dos bastidores, e outras. Toda a equipe de apoio, não é? É isso mesmo. Tavares, que está lá no Tem Rio um de Janeiro. altivo dizendo a mensagem que ele deu agora em 2022, 23, né? Vocês têm ideia de quantos séculos nós levamos para unir vocês? Para reunir vocês? Tem ideia? Quantos séculos? É isso aí. Então, Ele ainda até diz, agora vocês querem desistir? Tem aqueles até que querem ir embora? quer brigar e deixar para lá, né? Isso mesmo. Então, vamos seguir, né, Sueli? Então, a gente está entendendo que, provavelmente, se quem tiver uma outra ideia pode trazer para a gente, provavelmente, ele está falando dessa última encarnação, penúltima, né? Onde está aqui, para a gente falar assim, da penúltima encarnação, para mim, ele está falando dele enquanto John Rose. Se vocês tiverem certeza, vocês que estão nos ouvindo, se esse texto que ele fala aqui é de outra, porque não aparece, as reencarnações de Kardec, que a gente conhece, lógico, pode ter tido outro, mas que a gente conhece a partir, pontuando, são essas. A penúltima, para mim, como John Rose. Uma coisa que pode ser também, ele esteja avaliando, assim, ele como Rivail, ele foi uma encarnação, e ele, como Allan Kardec, ele considera uma outra encarnação. Então, nesse caso, ele como Rivail... Não vejo nesse sentido, não, Sueli. Eu acho que não, porque ele está falando aqui, ó, acrescento que me é particularmente agradável descer nesta região da França, que amei e habitei materialmente. Pode ser que você esteja falando sobre isso, pode ser, mas para mim não é, porque ele fala aqui que habitei materialmente. Então, ele está trazendo assim, a ideia assim, da reencarnação. A gente sabe que a gente pode interpretar a reencarnação como assim, uma virada, porque morreu Rivail, realmente. Rivail morreu para nascer Kardec. A gente fala muito isso. Tem uma morte espiritual aí nesse caso. A gente sabe disso. Pode ser. Se for, beleza. Se não for, eu acho que essa penúltima é ele como John Rose. Mas vamos seguir. Tá mesmo, acho que isso não é tão relevante. Isso não é tão relevante, senão ele se referia de alguma forma. Né? Não é tão relevante. Na minha última encarnação? Não, lógico. Mas a gente também tem que comentar e a gente tem que trazer as nossas dúvidas de interpretação. É isso que é senso crítico, né? Gostoso a gente saber, saber. E mostrar que se alguém tiver... Os nossos universitários trabalham para caramba, bota então vou dar mais um trabalhinho para vocês aí. Interpretem. Olha, Francisca Liduína, onde é que você está? A Francisca Liduína também é outra pesquisadora. Fala isso aí. A Francisca está aí, a Neide também está pedindo. Aí, ó, a Francisca dando boa tarde, a Neide está sempre com a gente. A Neide até está pedindo para a gente rezar aqui por Marineide Cardoso da Silva Gustavo. Tá ótimo. E também por Paulo, né? Assim seja, se Jesus ilumine esse pessoal. Getúlio Cury. O Getúlio está sempre com a gente também. Boa tarde, pode procurar aí, Getúlio. Lá do Espírito Santo, ele é lá do Espírito Santo. Getúlio, pesquisa aí para a gente, vê o que você acha disso aqui, passa aí. Vamos seguir, Sueli? Vamos. Enquanto eles estão pesquisando. Então, vamos seguir nessa conversa aqui que Kardec está tendo com a chegada dele. Mas, inicialmente, falemos da existência pela qual me fixei na Bretanha e que foi como a vida inicial projetando no meu ser a centelha de vida universal.
Esta centelha brilhou mais ou menos durante minhas diferentes vidas, conforme eu procurava adquirir uma ou outra qualidade, aproximando-se mais ou menos da matéria ou do espírito. Há pessoas que não podem admitir as vidas sucessivas. Para elas, a faísca iniciadora fica velada, porque a vida material as absorve inteiramente. Há existência de fé, há existência de trabalho, porque é uma lei imutável, um dos princípios fundamentais que o ser se desenvolva através das alternativas para escolher os germes benfeitores que devem ajudá-lo a progredir nos espaços. É Kardec esse texto, gente. Não é de outra forma. Olha que lindo. É aprofundando essa ideia. Fala, Siri, desculpa. Não, mas é exatamente isso. Então, ele me fixei na Bretanha, quer dizer, toda essa. Para a gente lembrar, a Bretanha era Gália também, né? Era isso? Gália. Então, isso. Bretanha, a França, o norte da Itália, toda essa região aí, o Leon Denis fala muito da Bretanha. Então, ali ele caminhou dentro da Bretanha como um druida e ele teve um início projetado de centelha divina universal. Isso é belíssimo, que os celtas trouxeram esse conhecimento para Kardec e ele vem trazendo nas diferentes encarnações essa personalidade, essa ligação com a centelha divina. E isso daí vai desenvolver nele esse senso de amor ao próximo, de realmente de respeito a Deus. E toda essa construção vem fazendo nas diferentes encarnações, é por isso que ele fala que não fica velada. A gente vem, como Leon Denis nos coloca, como um iceberg. As estruturas vêm se acrescentando nas diversas encarnações, os conhecimentos, o que é importante de virtudes que a gente vem conquistando, ficam marcadas sim, e a gente vai projetando assim, pouco a pouco, nosso futuro, a nossa história, até chegar à perfeição, que é o objetivo. Não, e ele está mostrando, ele traz aqui, você vê que é de espírito superior mesmo, né? Num texto pequeno, ele reuniu o bojo, eu não gosto dessa palavra, mas assim, a essência das vidas sucessivas. Ele fala, há pessoas que não podem admitir as vidas sucessivas, para elas, a faísca iniciada fica velada. É o espírito, né? Porque a vida material as absorve. Quer dizer, em poucas palavras, ele trouxe uma ideia do que não é materialista, porque acredita na alma, mas não acredita na reencarnação, que é a maioria dos espiritualistas. Pode acreditar na alma, mas não acreditar que aquela alma volte. O catolicismo, o católico, não o cristão. O católico, por exemplo, acredita nisso, que a alma é criada naquele momento, depois vai para o inferno ou vai para o céu, né? Aquelas coisas. Então, ele está colocando assim, que há pessoas que acreditam que essa alma fica velada, né? Porque a matéria absorve inteiramente. Aí ele colocou como eles acreditam e ele em cima vem trazendo que não é dessa forma. Ele absorve experiência de acordo com as encarnações, tanto que ele fala, tem a encarnação que vai trabalhar a fé, a reencarnação que vai trabalhar... Olha que lindo. É muito lindo, em cada existência você desenvolve um potencial. Num texto pequeno, né, Amália? Quando a gente fala sobre isso, eu ia ter que fazer quase que uma apostila, porque para ver se sai, não, isso que eu não gostei, bota um pouquinho, depois bota outro pouquinho. Olha, numa existência você desenvolve a fé, na outra existência você desenvolve o trabalho, na outra existência você vai em cada existência. Por isso que o Leon Denis diz como nós poderíamos, sem as repetições, dar continuidade para desenvolver uma potencialidade qualquer. Não tem como. Só a reencarnação é que mostra isso. As vidas sucessivas, a pluralidade das vidas, é que vai mostrando como que você vai desenvolvendo essas potencialidades da alma.
Porque ele está dizendo aqui, porque é uma lei imutável. Qual que é a lei uma lei imutável? imutável. A imortalidade. Um dos princípios fundamentais que o ser se desenvolve através das alternativas, essa palavra é importante, das alternativas para recolher os germes benfeitores que devem ajudá-lo a progredir nos espaços. Quer dizer, é a diversidade, que é uma das o livre-arbítrio, né? Com o uso do livre-arbítrio, que a lei é imutável, que ele está falando aqui, essa imutabilidade da lei, que você vai precisar, você acreditando ou não, você vai viver quantas vidas for necessária. É o que ele está querendo dizer. E vai. Por isso que não adianta falar assim, se você não for um homem religioso. Não. Tem época, tem existência que vai desenvolver, para desenvolver essa religiosidade. Seja com religião, não seja. Um trabalhador é aquela questão. Orar é a mesma coisa que arar. Trabalhar é uma oração. Trabalhar é volitar para Deus. Aqui no trabalho que ele está querendo dizer, é um trabalho mesmo, de labor, de desenvolvimento de profissão, de atividades. Vamos imaginar a Marie Curie, não sei se pronuncia assim, Denise. Marie Curie. Marie Curie. Gente, alguém pode exigir que aquela mulher seja religiosa, frequente um templo? Ela já era a própria religião, a própria Deus ali, resplandecer na ideia de Deus, nas pesquisas, na coragem de experimentar nela mesmo, né? Ela, quando desencarnou, em 1934, eu acho, não, é 34 mesmo, o sarcófago dela teve que ser de chumbo, de tão impregnado ela estava com aquele material irradiativo. Mas olha, ela mudou a ciência. Helena, e a gente lembrando de Marie Curie, quanta tenacidade na capacidade que ela sabia do estudo dela, mas, devido a uma sociedade ainda machista na época, ela não receber prêmio, tudo ser para o Pierre Curie, que ele sim era professor, era homem, era o que ganhava os prêmios, e mesmo assim... Depois ela ganhou, mas você vê, o que importa para ela era estudar, mostrar que aquilo era possível e que poderia ajudar a humanidade. O exemplo foi perfeito, uma mulher avante do seu tempo e com muita solidariedade mundial. Solidariedade mundial. Não é isso, Sueli, que será que ele está querendo colocar? Essa questão é importante, a gente está ressaltando isso, né? Com certeza, né? E exatamente são as escolhas que ele fala assim, através das alternativas para recolher os germes benfeitores. Isso. Então, a gente tem alternativas. Você escolhe para evoluir. Então, essas escolhas é que nos leva a melhor escolha. É o livre-arbítrio. Você escolhe o melhor para o seu programa. Esse é um entendimento do espírito que está sendo bem inspirado e que tem uma missão a cumprir e tem um objetivo, porque as escolhas vêm na frente da gente. O que você pode escolher? A preguiça, o ócio, ou o trabalho, a fé. Então, são escolhas que realmente levam o indivíduo ao progresso nos espaços, né? E aí também, Sueli, uma lição para a gente de não achar que só do jeito que a gente faz, da forma que a gente faz, é que vai evoluir. Às vezes a gente até bota o dedo no nariz dos parentes, dos amigos. Olha lá, hein? Trabalha demais! Você não está frequentando o centro. Às vezes ele está com o centro dentro dele, mais do que a gente que está precisando ir. É óbvio que nós que precisamos ter o local, cada vez mais será valorizado, mas não é porque a pessoa não frequenta o templo em si que ela não tem essa diversidade de possibilidade de absorver essa fagulha, né? Essa lei divina. Segue aí, Sueli. Avança aí, por favor. E ele segue nos dizendo assim: Deus projetou a parcela de luz que é a alma
E esta radiação do pensamento divino deve chegar por transformações e crescimentos sucessivos a formar um foco radiante que contribuirá para a manutenção e o equilíbrio da atmosfera dos mundos. É este um preceito de ordem geral que indica a necessidade da pluralidade das vidas. As primeiras sociedades humanas que povoaram vossa terra trouxeram um esquema de civilizações futuras. Em certos lugares, a iniciação espiritual foi bastante avançada. Os egípcios, os celtas, os gregos, por exemplo, levaram com eles os focos radiantes que paralisavam forças materiais. Os elementos do progresso já foram por eles estabelecidos em vosso povo. Então, ele está abrindo mais o pensamento agora para os planetas. Como a gente tem um foco importante, né, que é a nossa alma, que tem uma função de radiar esse pensamento divino para chegar à transformação do orbe todo, nas atmosferas dos mundos. Então, ele está nos revelando aqui, mais uma vez, que Deus projetou essa parcela de luz em cada um de nós. Somos espíritos co-criadores, e como em plano menor. E como co-criadores temos uma importância muito grande nesse processo evolutivo, desde do simples. Mas todos eles têm um foco importante na obra da criação, e essas sociedades que povoam a Terra desde os inícios da civilização, vem construindo uma iniciação espiritual que para brilhar a luz, né, de Deus e realmente formar realmente no planeta o reino de Deus. Então, é lindíssimo, somos focos radiantes, né? Sueli, eu peguei até um trechinho, né, do livro O Progresso, que, na verdade, foi uma conferência, foram, na verdade, 2 conferências de Denis, uma de 1980 em Tours e a outra no mesmo ano, mas foi em Orleans, cidade que Joana d'Arc também passou, né? E ele diz para a gente, é através de vicissitudes sem número, de alternativas de triunfo, de sofrimento, e sobre uma estrada desigual, onde as quedas são tão numerosas quanto as ascensões, no qual encontramos a cada passo as marcas dos seus pés sangrentos. E aí Denis também explica que no nosso orbe, né, no planeta Terra, nós tivemos marés altas, como Grécia, Roma, a Reforma, algumas revoluções, mas bastante marés baixas, como as invasões bárbaras, como a tenebrosa Idade Média, e vários impérios com muita corrupção e tirania, até chegar à Revolução Francesa. Então, esse encadeamento histórico que a gente tem através de vários livros, e o A Caminho da Luz também é um que abre bastante a nossa visão, a gente vê a beleza desse encadeamento progressivo, que é através do livre-arbítrio, que pode ser para melhor ou ainda estacionado, e qual o reflexo disso para os outros mundos, porque estamos todos interligados. E é essa beleza, né, essa ligação fluídica, que a tendência vai ser cada vez mais harmônica, que nós somos responsáveis. Cada estudo desse que dá um brilho, dá uma vontade de estudar mais, dá uma vontade de estar mais com essa pleiade, cujos nomes a gente não sabe todos os nomes, mas que trazem tanta alegria para a gente, né? Traz um brilho. O nosso almoço é brilhante, porque todos eles estão aqui próximos. É verdade. É isso aí, se transforma em cura. Então, a gente pensar, na segunda-feira, nós vamos almoçar com Leon Denis. Só isso, só esse pensamento, essa alegria que a gente tem de estar podendo estar junto com esses espíritos, com esses
esses luminares, com essas informações, a gente já nós nos colocamos já com outra disposição. Então, como nós somos agentes da nossa cura, isso tudo já vai se transformando em alegria de viver, alegria de estar absorvendo esses conhecimentos. A nossa hora já está se aproximando, já são 12h54, nós temos 6 minutos. Como tem a prece, tem alguns anúncios que a Rita agora sempre faz, a gente pode já estar parando aí, né, Rita? O que você acha? Eu vou fazer o convite aqui para a próxima quinta-feira, pode ser? Tá. Pode. Então, vamos lá. A nossa próxima quinta-feira. Olha, agora, que você conhece essa pessoa? Eu conheço esta senhora. Quem conhecer esta senhora, Olha, que avise. linda. Na próxima quinta-feira, no dia 5/10, às 20 horas, aqui no nosso canal da TV CELD, a Mária Cordeira, nossa querida Mária, que a gente tanto gosta e nós todos conhecemos, vai estar falando para a gente de Allan Kardec, o nosso codificador. Então, no mês de outubro, a nossa casa faz a homenagem a Kardec e nós aqui na TV CELD não poderíamos deixar de trazer a live do mês com essa homenagem também ao nosso codificador. Então, a Mária vai estar trazendo muitas informações para todos nós e na nossa live, como a gente já sabe, 40 minutos a Mária trazendo seu estudo e depois a gente abrindo para as perguntas que vocês farão no chat, que é para esse debate final da live. Então, a gente aguarda todos vocês. Hoje você fez um esquenta. Fez um esquenta para quinta-feira. Já estou esquentando. Quarta-feira esquenta mais um pouquinho. Isso aí. Vamos fazer aqui hoje. Quarta-feira nós vamos falar novamente aí de Kardec lá no Aí na quinta ela manda ver lá na live. Quanto mais, melhor. Quando chegar na quinta-feira à noite, ela já está afiada. Já está. Aí, sabe o que acontece? Ela muda tudo, né? Assim que a gente faz. Chega na hora, aí vem outro link. A intuição vem, a gente vai entrando. Para falar de Kardec é muito, muito viés, é muito amplo. A gente não fala tudo, mas não é assim, não adianta. Hoje nós tem aquela mensagem do Baltazar, Kardec, o divino enviado. Olha, aquilo ali de Baltazar é muito rico, o divino enviado, o enviado divino. E a lição de quarta-feira é amar Kardec. Amar Kardec. Eu somei as duas, botei as duas. É de Vitor, é uma mensagem maravilhosa. De Vitor. Do benfeitor da nossa casa. Outro grande trabalhador da nossa casa. Então, a gente... É isso. Já cada vez que a gente pega uma, é melhor do que a outra. Então, olha só, gente, vamos estar já agradecendo. O Getúlio respondeu a nossa solicitação. A gente vai trabalhar a mensagem. Botou pequeno, né? Então, dado. Ele botou assim: para mim, ele apenas trocou o nome por enganjar em outra tarefa ou assumir outra personalidade. Assim era no passado. Vide Zaqueu. É um outro posicionamento que ele colocou. Vamos lá, né? Obrigado, Getúlio. Obrigada, tá? E então é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece. Vou pedir a Rita para fazer essa nossa prece final. E a gente... Tem mais algum anúncio, não, né, Rita? Aquele Vem Aí, Rita, tá com aquele painel Vem Aí? Não, ainda não, porque ainda está sofrendo mudanças. Aí eu olhei lá no grupo, eu coloquei esse agora, porque foi aprovado agora. Ô, Rita, de manhã cedo já foi liberado. Não tem, não, né? Tá bom. Não tinha colocado, não. Eu coloquei esse daqui na correria. Amanhã à noite eu coloco ele. Pode deixar. Tá bom. Falou. Amanhã à noite ele entra aqui. Tá legal. Então vamos lá na nossa prece e vamos agradecer, né? Momento de agradecimento a Deus, a Jesus, a Kardec, a Leon Denis, patrono espiritual dessa tarefa da tarde de hoje. Senhor Jesus, voltamos ao seu coração nesse momento para lhe agradecer. Lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade desse estudo, desse início de tarde que tanto nos auxilia
na nossa caminhada esses entendimentos, esses esclarecimentos, principalmente agora nessa parte final das mensagens, que muito são esclarecedoras para todos nós, estudiosos da doutrina espírita, que, como muitos dissemos, nós não conhecíamos essas mensagens. Como tem sido bom essa tarefa para todos nós. Muito agradecidos estamos, Senhor, por essa oportunidade. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de Leon Denis, patrono espiritual da nossa casa, em nome de Allan Kardec, o nosso codificador, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que nos despedimos dizendo: permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, pois muito necessitamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus.